Olá, meus nobres amigos, tudo bem com vocês? Aqui vai uma importantíssima decisão do Supremo Tribunal Federal, últimas decisões do ano, inclusive, né, datado de dezembro. Ela foi julgada em novembro, mas foi publicado em dezembro de 2019. Então, para você que está assistindo de 2020, vai uma decisão muito importante, seguindo em consonância, inclusive, a lei de imigração, que decidiu o Supremo que não poderia haver a expulsão do estrangeiro quando ele, no caso, tiver filhos brasileiros e que esse filho tenha dependência econômica ou socioafetiva. E por conta disso, não poderia haver a expulsão do estrangeiro. Mas para que nós possamos entender o que é a expulsão do estrangeiro, é muito importante ter em mente que a expulsão do estrangeiro, ela é decorrente de um processo administrativo. No caso, a origem dessa expulsão do estrangeiro pela via administrativa, pelo ministério proveniente do Ministério da Justiça, que é o órgão encarregado de trazer a decisão daquela contenda, daquelas situações específicas, seguindo também a lei de imigração, nós temos que observar que a expulsão do estrangeiro, a sua origem, ela é decorrente de uma sentença condenatória, uma sentença criminal condenatória. E por conta disso, nós podemos observar que devido à sentença criminal condenatória, o Brasil, por supremacia do interesse público, né, ele não vai deixar que esse estrangeiro fique no território brasileiro. Então, por conta disso, é que haverá a expulsão do estrangeiro. Mas essa seria a regra. Excepcionalmente, o estrangeiro não pode ser expulso. Aí o artigo 55, parágrafo 2º, letra A, trata que se o estrangeiro tiver filho de brasileiros, né, filho brasileiro no caso, que esse filho brasileiro tenha dependência econômica ou mesmo socioafetiva, ou mesmo até situações em que o estrangeiro tenha a tutela sobre a criança, sobre o menor, não haverá a expulsão. A questão da relação socioafetiva, laços afetivos propriamente dizem, né? Relação de sentimento, de ajuda, de amparo, né? No caso, aquele estrangeiro que cuida daquela criança, que tem a tutela daquela criança, não necessariamente precisa ser o pai, mas que, logicamente, o caso do que nós estamos a tratar como comenta aqui a decisão, no informativo do STF, o último informativo de 2019, até posso deixar o link para vocês darem uma olhada, uma leitura. É interessante observarmos que esta decisão, ela gerou-se de uma decisão denegatória lá na esfera administrativa, ou seja, o Ministério da Justiça, ele baseou-se de relação a elementos de prova. Por exemplo, o estrangeiro lá, no caso, não vou citar nomes de processos e partes do processo, mas acho importante nós colocarmos como exemplos, né? Então, vamos supor que Joseph, né? Aí, Joseph, estrangeiro, que tem filhos brasileiros, né? Que ele pagava a pensão, divorciou-se da sua esposa e esses filhos brasileiros são dependentes economicamente dele. Então ele ingressou com uma ação judicial no Brasil, uma ação de família, ganhou aquela ação, obteve a guarda daquela criança brasileira e durante esse período todo o processo administrativo corria. Ele se defendeu dizendo que ele tinha também, a administrativa tinha direito a ficar com as crianças no Brasil. No entanto, esse direito lhe foi negado. Então, cá entre nós, por conta desta decisão, o STF aplicou a lei ao caso concreto. É isso que nós temos que observar. Não há excepcionalidade. Aqui está, o regramento, o artigo 55, parágrafo 2º, letra A, da lei de imigração, que exatamente estabeleceu que não poderia haver a expulsão do estrangeiro nessas hipóteses. Então, é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento dessa decisão, e a partir desta decisão, que são poucas decisões
que são aplicadas agora, porque a lei de imigração é de 2017, nós estamos já em 2020. Não sei se você vai assistir esse vídeo mais para frente, mas ainda nós temos ainda a legislação. Se tiver alteração legislativa, logicamente nós vamos trazer um vídeo mais atualizado. Mas, a princípio, nós temos que observar esse julgado, que até inclusive, antes mesmo da alteração da lei de imigração, havia uma súmula, uma decisão já do Supremo, já dizendo nesse sentido, que não poderia haver a expulsão do estrangeiro devido à dependência econômica. Bom, eu vou encerrar esse vídeo, mas antes de eu encerrar, eu quero que você se inscreva no meu canal, me ajude aqui a fazer novos vídeos de qualidade.